Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Mundo Empresarial. É um prazer ter você com a gente. Em cada episódio, nosso objetivo é ir além do resultado final e entender o caminho, os desafios, as decisões e os aprendizados que fazem parte da jornada empreendedora. Se você está chegando agora ao canal, já aproveita esse momento para se inscrever, ativar as notificações e acompanhar nossos conteúdos por aqui, ok? Aqui no Mundo Empresarial, a gente conta histórias reais de quem empreende no Brasil, de quem constrói negócios com propósito, técnica, consistência e, principalmente, muita dedicação. E hoje o papo é daqueles que unem processo, sensibilidade e especialização. Nossa convidada é a Nicole Hirata, confeiteira e empreendedora fundadora da Lulu Patisserie. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Nicole? Tudo bem, muito obrigada, Lívia. Então, tá bom. Nicole, a gente vai falar bastante sobre a Lulu, vai falar bastante sobre o que temos na Lulu, né? Os croissants maravilhosos, os folhados maravilhosos, mas a gente não pode contar a história da Lulu sem contar um pouco a sua história, né? Me conta que coisa é essa da advogada que decidiu parar de advogar, sair desse caminho e se aventurar aí na confeitaria, que hoje não é uma aventura, né? É um sonho concretizado e que faz muito sucesso. Me fala isso. Quando eu comecei a trabalhar no direito, eu era estagiária. E aí eu comecei a entrar no mundo dos contratos, que era o que eu realmente gostava de estudar. Conforme eu trabalhava com contratos, eu via que eu gostava muito mais de trabalho braçal do que, de fato, trabalho de advogado, que era elaborar contrato, elaborar minuta, analisar. Porque eu ficava muito, muito, muito cansada fazendo a análise de contrato. E quando eu tinha que passar o dia inteiro arrumando documento para fazer um processo de fusões e aquisições, por exemplo, eu passava o dia inteiro tranquilamente e o dia voava para mim. Então eu comecei a desconfiar de que eu não queria ficar no direito, mas eu não sabia direito o que eu queria fazer. Aí eu comecei a pensar no que, de fato, eu queria para minha vida. Sempre quis ser líder. Eu sempre tive perfil de liderança, eu sempre gostei de ser líder. E eu sabia que eu queria gerenciar uma equipe que fosse coesa, que fosse concisa, que todo mundo trabalhasse como se fosse engrenagens de um relógio, cada um no seu lugar, andando todo mundo no mesmo ritmo junto para construir um negócio legal. E aí eu pensei, só pode ser a cozinha, porque é o único lugar que eu consigo enxergar esse tipo de trabalho. E aí eu fui pra cozinha, pra confeitaria. Eu não sou muito fã de cozinha quente, porque eu não sou muito boa com faca. Não sou muito fã de faca, não gosto muito de cortar carnes. E a minha avó sustentou a família todinha, a mãe da minha mãe, sustentou a família todinha vendendo salgados e doces e bolos pra fora. Uhum. No momento que a a distribuidora de ovos do meu avô faliu. Uhum. A família inteira ficou sem dinheiro, sem rumo. A irmã dela fazia pastel numa casa e falou, olha, aqui tem um espaço na minha casa, você fica na casa de baixo, eu fico na casa de cima, você vem aqui e faz suas coisinhas. E aí ela começou a fazer e na hora, começou a encher a casa dela de cliente. Não parava de bater cliente na porta. Ela enchia 4 freezers durante a semana, vendia tudo no final de semana. E o que ela fazia? Salgado, doces? Minha avó é muito boa de fritura. Uhum. Então, o tempurá dela é maravilhoso. Ai, que delícia. A família dela é muito boa de fazer pastel. Então, pastel, coxinha, bolinha de queijo, tudo que é frito, assim, sempre foi surreal na casa da minha avó. Que delícia. E depois que eu comecei a perceber, por isso que eu não gosto de fritura fora de casa, porque eu acostumei com o dela. Entendi. E aí, o carro-chefe dela era vender coxinha. Uhum. De fato, era vender coxinha e aí vendia o bolo junto, né? Porque a pessoa pediu o kit aniversário completo. Legal. E aí, lotava a casa da avó? Lotava de cliente. Isso foi na década de 70, né? Uhum. Lotava de cliente na porta da casa dela. Então, chegou uma hora que entrou meu avô pra trabalhar, a minha mãe, os meus tios. Meu pai namorava com a minha mãe, então até ele entrava pra embalar as coisas de vez em quando. E aí, a família inteira pra ajudar, porque tava reerguendo a família. Uhum. E aí, foi muito legal, porque nisso, minha avó conseguiu juntar dinheiro pra sair da casa da irmã, comprou o próprio imóvel, pagou a faculdade da minha mãe, que foi a primeira da família a fazer curso superior. Demais. E aí, a família toda se reinventou, trabalhando com as mãos e com a cozinha. Uhum. E aí, vendo uma família que estava toda nessa área, né, da alimentação, você foi pro direito, vou fazer direito. Mas você colocava a mão na massa, mesmo que de vez em quando, ali na casa da mãe ou na casa da avó, alguma coisa assim? Só por colocar, hoje eu vou te ajudar, avó, hoje eu vou cozinhar tal coisa, vou fazer... Ou não, por enquanto não? Cara, não muito, porque a vida da minha avó foi muito sofrida, né? Uhum.
de acordar muito cedo e ficar até tarde, trabalhando em pé. Minha avó tinha dores nas juntas das mãos de tanto manipular massa. Então, ela sempre falava pra mim, isso aqui não é vida. Não é vida. A gente se sustentou, mas eu queria que você sentasse, trabalhasse, estudasse, porque ganha mais, porque é mais seguro, porque é menos cansativo. Minha avó sempre falava, vai estudar pra não acabar que nem a vovó. Ela falava. Então, eu nunca passou na minha cabeça de entrar na cozinha. Nunca. Até o dia em que eu percebi que eu queria comer doce e não tinha ninguém pra fazer. Porque os pastéis e as coxinhas minha avó fazia pra mim. Sim. Tempurá minha avó fazia pra mim. Sushi, minhas outras tias da família do meu pai faziam pra mim. Então, o que eu queria comer? Eu queria comer bolo diferente que eu não vi em lugar nenhum. Então, eu comecei a fazer e eu percebi que era isso mesmo. Aí você pegava uma receita e ia se aventurar na cozinha pra fazer. Eu ia fazendo em casa com o que eu tinha, dava tudo errado, mas aí você vai aprendendo, né? É errando que a gente aprende. Exatamente. Dava tudo errado pra dar tudo certo no final, né? Só erra quem tenta, né? É isso mesmo, muito bem. E aí? Mas sua avó... Aí eu tenho uma dúvida. A avó que incentivou a estudar. Quando você falou pra sua avó, vó, eu não quero mais advogar, eu quero trabalhar com confeitaria. Qual foi a reação dela? Nossa, eu lembro de sentar com ela e falar assim, olha, vó, eu vou pedir as contas do meu trabalho de advogada. Eu quero ser confeiteira. Aí ela fez uma cara estranha. Mas eu falei, mas eu não vou acabar que nem você. Eu prometo que eu vou estudar pra virar dona de empresa, pra eu não precisar ficar a vida inteira na cozinha. Aí o olho dela já abriu, porque ela falou, sempre quis ter a minha própria pastelaria. Aí eu falei, então é isso, vó, eu vou ter as minhas próprias coisas. Eu não vou ficar que nem a avó escrava do próprio serviço. Eu vou dar um jeito de fazer crescer. Aí ela falou, então pode ir. Porque é um ramo que tem muito futuro. E hoje, com esse negócio de inteligência artificial, a gente sabe, né? Que os trabalhos manuais nunca vão ser substituídos. Exato. E mesmo que máquinas façam o nosso trabalho, o trabalho técnico sempre vai precisar de um bom confeiteiro. Então, acho que é uma área muito segura. Com certeza. E aí, beleza. Você me falou que a área, o salgado ali, o peixe, cortar carne, não era a sua praia, por isso que você decidiu ir para a confeitaria. E aí, como que você fez para conseguir entrar de fato na área, né? Porque você falou, a gente estava conversando antes, né? Você falou para mim, eu não queria mais estudar, né? Eu queria aprender com a mão na massa, vendo aquilo ser feito, né? E aí você correu atrás. Conta, como é que foi isso? Então, como eu passei 5 anos estudando uma coisa que já não era muito a minha praia, eu estava meio fadigada de área acadêmica. E aí eu não queria voltar para faculdade de nenhum. Eu não queria voltar para sentar e estudar, porque eu já tinha sentado e lido muita coisa que eu não estava afim, por obrigação. Então, eu falei, eu vou procurar um lugar para trabalhar que me aceite nem que seja para lavar louça. O que tiver para aprender, eu vou lá, eu vou sentar, vou aprender. Porque eu aprendo sozinha, eu sou inteligente, vai ser rápido. E eu tô disposta a fazer o que precisar ser feito para conseguir. E aí eu pensei, eu não quero acabar que nem a minha avó fazendo uma coisa que todo mundo faz. Porque também é mais difícil a diferença da concorrência. Então, eu não vou correr atrás de confeitaria que faz brigadeiro, bolo de pote. Porque isso todo mundo faz. Então, eu vou atrás do difícil. Acho que, no fundo, eu gosto de desafio. E aí, eu fui atrás de confeitaria francesa. E eram poucas casas em São Paulo que faziam confeitaria francesa. Mandei currículo para todas. A maior parte não queria saber. Porque ninguém quer saber de uma funcionária de 25 anos, do meu tamaico, que não tinha força nenhuma para nada, com um diploma melhor que do dono, sem experiência nenhuma. O pessoal olhava e falava assim, cara, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta de carregar saco diferente de 25 quilos. Não sei nem se ela vai querer, porque ela vai olhar e vai cansar. E aí, eu fui mandando currículo, até que meu chefe me chamou para entrevista e falou, vamos ver o que vai dar. Na entrevista, eu já gostei. Na entrevista, eu já falei para ele, cara, eu quero fazer a mesma coisa todos os dias, até eu conseguir fazer dormindo. E aí, ele já achou isso muito legal, porque ele falou, é isso. Eu não quero alguém que idealiza a cozinha, eu quero alguém que queira, de fato, se aperfeiçoar. E aí, eu fiquei. E aí, eu entrei. Ficou lá por 5 anos, né? Fiquei 5 anos e meio. E você começou fazendo o quê? Como é que foi essa experiência para você, de início ao fim, assim, nesses 5 anos? Eu entrei como auxiliar de confeitaria, porque tinha saído o auxiliar de confeitaria que tinha lá. E aí, como eu já fazia em casa, como eu já lia muito, como eu já fazia muito, corria muito atrás por conta, foi rápido para eu aprender as técnicas, porque muita coisa eu já sabia o que estava acontecendo, e aí era só juntar A com B ali e desenrolar. Então, foi muito rápido para eu virar confeiteira, para aprender as técnicas, para aperfeiçoar. A parte de hard skills, né? A parte de habilidades técnicas, para mim foi rápido. O que demora mais, eu acho que demora para todo mundo, é a parte de habilidades sociais e soft skills, né? Soft skills, exatamente. Porque logo eu virei confeiteira, mas para virar chefe foi um salto, assim, que eu não estava imaginando.
Então, sei lá, fiquei confeiteira 6 meses. Em 6 meses eu virei chefe. Caramba! Mas porque a empresa cresceu muito rápido nesse tempo. E logo abriu um buraco pra liderança. E aí eu era a única que sabia tudo e eu não queria também, né? Porque eu sempre quis ser líder. E aí logo eu fui pra liderança. Mas é um salto, assim, gigantesco. Caramba! A liderança é visceral, né? Ela te vira de dentro pra fora. E expõe todas as suas inseguranças pra todo mundo. Então, foi aí que eu comecei a correr atrás de autoconhecimento, de como liderar pessoas, de como lidar comigo mesmo para poder lidar com os outros. E aí foi outra jornada. E aí foi a jornada mais legal. E aí eu percebi que eu gostava mesmo de liderança. Legal. Então, você pode afirmar que nesse processo, nessa jornada, essa foi a parte mais difícil, a liderança. A liderança. Aprender a liderar, né? Lidar com pessoas é muito difícil, né? É muito difícil, é muito desafiador. Mas a parte legal é ser desafiador, né? Porque não tem um dia igual. Técnica, todos os dias são iguais. Técnica, chega uma hora que você faz todo dia a mesma coisa e você faz dormindo. Pessoas é sempre um desafio todo dia. Nunca é igual. Nicole, sabe o que é legal, conversando com você, o que a gente sente, assim, né? Você é muito... qual é a palavra que a gente pode usar? Determinada, né? Então, e muito... Você planeja. Então, eu quero isso, mas eu quero isso dessa forma, é assim que eu vou fazer, eu não vou fazer igual a todo mundo. Você acha que o direito te deu uma coisinha assim ou já vem de você, assim? Não, eu acho que eu sempre fui, assim. Eu lembro que eu assistia Mulan e eu queria ser a Mulan. Aí todo mundo fala, é porque ela é asiática que nem você? Eu falo, não, cara, porque eu queria ser general de guerra. O problema é que eu não gosto de guerra. Mas eu queria ser estrategista de guerra, eu queria liderar exércitos. Então, eu sempre fui estrategista desde muito pequenininha. E aí, a cozinha encaixa exatamente do jeito que eu queria sem ter a guerra. Muito perfeito. Que demais. Tá, então vamos lá. Trabalhou 5 anos nesse lugar que te abriu portas, né? Te abriu uma visão do que você queria para sua vida. Quando que você viu que chegou a hora de não é mais aqui, eu acho que já deu para mim esse espaço, né? Quando que você sentiu isso, que era hora de ter o seu próprio negócio? Quando deu mais ou menos a pandemia, aí tudo virou do avesso. E aí, padaria não parou. Então, a gente trabalhou muito na pandemia. Mas eu via que eu não tinha muito mais espaço para crescer. Porque a pandemia deu uma desacelerada, né? No crescimento de todos os negócios, né? Eu comecei a ver que eu não tinha muito para onde ir, muito para onde crescer. Depois daquilo. Porque eu via que a minha equipe rodava sozinha sem mim. Que eles não tinham muito problema. Que eu já podia sair da cozinha. Mas assim, ia sair da cozinha fazer o quê? E aí eu falei, quer saber? Primeiro eu vou ter um filho. Porque eu queria ter um filho. Então, eu fiz um filho com meu marido. No meio da pandemia. Hoje, olhando pra trás, eu jamais teria feito isso. Que loucura, eu podia ter morrido. Ele nasceu quando? Em maio de 2021. Um dia antes do Dia das Mães. E aí, eu, um barrigão, trabalhando presencial ainda. Cara, sei lá o que teria acontecido se tivesse pegado Covid. Mas, enfim. Aí, a gente, na pandemia, eu falei, vou fazer um filho, depois eu vejo o que eu faço. Nisso que eu fiquei de licença maternidade, eu entendi que realmente a minha equipe rodava sem mim. Eu falei, eu não tenho mais pra onde crescer. Eu vou voltar, eu vou sentir como é que eu vou ficar lá dentro. E nisso eu vou formulando o que eu vou querer fazer pra minha vida. Mas no fundo eu já sabia que eu queria abrir uma empresa. Porque pra onde mais você vai crescer? Mulher com filho não vai voltar pro mercado de trabalho. Ia ser muito difícil, filho pequenininho, menos de 1 ano. Que outra cozinha ia me aceitar? Consultoria também viaja muito. Consultoria também anda muito de um lado pro outro. Também eu não tinha tanto nome pra fazer isso, então... Vou abrir uma empresa, porque aí eu consigo gerenciar minha vida da família e a minha vida profissional ao mesmo tempo nesse período de primeira infância dele. Aí eu pedi as contas e fui falar com a minha avó. Falei com a família inteira, né? Mas eu me lembro exatamente do dia que eu falei com a minha avó. E aí eu falei assim, ai, vó, eu não tô feliz no meu trabalho, eu não tenho pra onde crescer. E eu não tenho tempo pra cuidar do meu filho. O que a gente faz? O que eu faço? Aí ela olhou e falou assim, então, o meu inquilino vai sair esse mês. Se você quiser, eu seguro aqui no fundo da casa, que tem uma kitnet, eu seguro, que é um quarto-cozinha. Se quiser, eu seguro aqui pra você e você pode vir. E aí, você monta suas coisas aqui. Eu comecei assim, todo mundo começou assim, lá embaixo onde a tia fazia pastel. Vai lá fazer. E aí, eu pedi as contas e fui. E comecei a montar a minha empresa lá no fundo da casa da minha avó. E foi difícil pra você esse começo, assim? Porque você trabalhava num lugar que já tinha tudo, né? Você era apenas uma funcionária. Não apenas, né? Você era uma funcionária. Mas aí, como foi a aquisição de equipamentos, né? Como foi esse processo? Cara, a aquisição de equipamentos foi a reserva da vida, que a gente teve que usar, minha. Família ajudou muito também a pagar as coisas.
Mas essa era a parte fácil, porque eu sou chefe de cozinha, né? Chefe de confeitaria há muito tempo. Então, a parte de organizar a produção, saber o que eu ia fazer e ver os ingredientes e arrumar a cozinha foi fácil. Para mim, o que era muito difícil foi a aquisição de cliente. Entendi. Porque eu sou introvertida. Então, eu só desenrolo se eu me sinto muito à vontade. E aí, nossa, para falar com o cliente, eu tinha muita insegurança. Muita insegurança. Porque eu ficava pensando, cara, como é que eu vou explicar pro cliente que eu tô no fundo da casa da minha avó, numa casa, assim, que foi feita pelo marido da irmã da minha avó. Então, o azulejo era torto, a cozinha era torta. Tinha caquinho, sabe aqueles caquinhos vermelhos no chão, azulejo todo azul. Como é que eu vou explicar pro cara? E se o cara inventar de vir me visitar, tem um cachorro na frente? Cara, não pode ter cachorro. O cachorro não entrava. De um portãozinho pra frente, não. Era tipo... Não vai entrar cachorro. Casa toda velha, capenga. Era o que tinha. Sim. Como é que eu vou explicar pro cliente, né? E aí, no fim, nenhum cliente me perguntou. Eu só falava que tava no fundo da casa da minha avó e era isso. Eu falei, que bom. Porque se viesse visitar, eu não ia saber onde enfiar a cara. E você falou de ser introvertida, né? A gente até sente um pouco isso. Mas você é muito... Você se comunica muito bem, você se expressa muito bem, né? E engraçado você ter esse tipo de sentimento, né? Porque você fala fantasticamente bem. Esses clientes, a princípio, seriam outras empresas? Seria o consumidor final? Quem seria o seu cliente no começo? Então, eu tive que estruturar o meu negócio, né? Quando eu fui abrir na casa da minha avó, eu pensei, eu só tenho dinheiro para máquina. Eu não tenho dinheiro, mal tenho dinheiro para reformar, então o dinheiro foi só para fazer a parte elétrica, para caber máquina e para derrubar a parede, porque as máquinas não passavam nas portas. Eu não vou ter dinheiro para funcionário. Então, tem que ser uma produção que eu consiga fazer sozinha, de cabo a rabo, que eu consiga fazer, 300 num dia, que eu consiga congelar se eu tiver que parar a produção 3 dias para cuidar da criança doente. Que mais? Tem que ser também... E tem que ser uma coisa que o mercado, em geral, demande. Porque, no caso, eu estava pensando em cliente PJ, né? Fornecer para cafeteria, para padarias, ou restaurantes, no caso, quem aparecesse. Então... A única solução que eu pensei na época foi o croissant. Por isso que eu comecei a fazer o croissant, porque é o único que atendia todos esses requisitos. E aí, o começo, os primeiros clientes foram todos clientes PJ mesmo. Que era bater de porta em porta nas confeitarias, nas cafeterias, apresentando produto, dizendo que, olha, ele é congelado, ele foi feito ontem, mas está congelado para você poder guardar no seu freezer e poder descongelar em 5 minutos na sua air fryer. Vai dar... do freezer para air fryer, da air fryer para a mesa do cliente. O cliente vai comer quentinho e você não vai ter perda nenhuma, não vai ter problema nenhum. As perdas são todas comigo. E você não vai precisar se preocupar em ter expertise de funcionário e as máquinas caras que eu compro. Você só vai precisar se preocupar com o produto pronto e armazenamento. Fim. E aí, conforme eu fui conversando, você vê que todo empreendedor é meio parecido, né? Ainda mais os clientes que eu fui prospectando eram todos clientes pequenos. Então, você vê que todo mundo tá no mesmo caminho, todo mundo já esteve no mesmo lugar que eu. Tem um dos meus clientes PJ que também era uma pessoa que saiu do corporativo para abrir uma padaria. É meu cliente até hoje, são amigos nossos até hoje. Então, aí eu fui me soltando. Quando eu vi que todo mundo é empreendedor e gente igual e sofre os mesmos problemas, e turnover, e geração Z que tem dificuldade de empregar, e fornecedor, eu vi que é todo mundo igual. E você que fazia esse trabalho de prospecção e de, né, ir até conversar, apresentar o seu produto, você que fazia tudo? Isso, no começo sim. Até eu ter uma cartela suficiente para poder ter conteúdo suficiente para postar, para isso só poder ser feito online. Aí eu não precisava mais sair da cozinha, porque eu não dava nem mais tempo também. E foi um processo demorado, esse de prospecção e ter uma cartela que te sustentasse na questão de te desse uma segurança, né, para que você, enfim, deslanchasse? Eu acho que não. Eu acho que foi rápido, porque o mercado estava começando a subir a demanda de folhados franceses. Eu estava pegando uma alta de folhados franceses, cafés especiais e panificação de longa fermentação. E aí o croissant vem nessa pegada junto. Então, tinha uma demanda muito grande na região que a gente se instalou ali, na Vila Mariana. Então, menos de um ano, eu já tinha produção suficiente para precisar de mais um funcionário, por exemplo. Legal. Eu já não estava mais dando conta. Foi menos de um ano? Foi, em maio. Menos de um ano. Foi menos de um ano que eu precisei já. E como é que foi o processo de contratar, de achar uma pessoa e contratar um funcionário? Ou você pegou alguém da família, já era conhecido, enfim, quem foi esse funcionário número 1 aí? Cara,
Foi difícil. Eu entrevistava um monte de gente. Você parece ser bastante exigente. Mais ou menos. Eu sou mais exigente com perfil, porque a habilidade a gente ensina, né? Ensina, é verdade. É mais com perfil. E tinha que ser uma pessoa muito responsável, porque só ia ter 2 pessoas. Eu e essa pessoa. Se essa pessoa me dá cano, como é que eu vou fazer as minhas coisas? Sim. Não tem outro pra trocar. E a produção já estava toda vendida. Então, como é que eu vou botar uma pessoa que vai me dar cano sem ter tudo vendido pro dia seguinte? Enfim. Aí foi muito difícil, porque você entrevista a pessoa e aí não tem capital suficiente também para botar um salário muito alto. É no fundo da casa da avó, então também não tem muita estrutura. Não é uma vaga muito atrativa. Mas veio um menino que trabalhou comigo lá na confeitaria e aí ele ficou comigo 1 ano. Legal. Que foi o tempo suficiente da gente se organizar ali, organizar processo, de eu conseguir prospectar mais clientes PJ. Tanto que quando ele saiu, eu já tinha demanda para 2 pessoas. Já tinha faturamento suficiente para ter mais 2 funcionários. Legal. Saí da casa da minha avó com 2 funcionários. Então, foi assim. Aí, ele ficou comigo 1 ano. E nesse 1 ano que ele ficou trabalhando, eu prospectei muitos clientes PJ. Eu consegui prospectar muitos clientes pessoa física. E aí, eu comecei a entender que agora tem faturamento e demanda suficiente para ter loja. Acho que foi um salto gigantesco, né? Mas eu vi que já dava para andar com a loja. Entendi. A gente falou um pouco de planejamento, a gente já vai, de fato, para a loja física, enfim, né? Mas você me falou em algumas vezes, e eu sei que isso foi muito importante para você, sobre empreender quando se é mãe, né? Então, você fez todo um planejamento que pudesse te dar essa liberdade, te fazer conseguir empreender como você queria, liderar, enfim, ter seu próprio negócio, mas não deixar essa maternidade de lado, né? Qual foi o principal desafio? Como você vê o empreender quando se é mãe, né? Empreender na maternidade, enfim, me fala um pouquinho sobre isso. O que eu tive que pensar é que, assim, o meu marido já é CLT. Então, eu tinha que ter uma rotina que eu pudesse flexibilizar para cuidar da criança caso precise. E resolver em problemas, por exemplo, quando a criança tem férias, porque o que eu vou fazer com meu filho de férias? Então, a produção foi toda pensada se eu pudesse faltar um dia, se eu pudesse faltar 3 dias. Então, aconteceu de eu ficar quarta, quinta, sexta sem trabalhar. Eu vinha com ele para casa da minha avó, despachava os produtos para PJ, que estavam todos prontos, congelados, e depois eu produzia no sábado e domingo, que meu marido ficava com ele. Eu produzia sábado, domingo e segunda, para poder repor o estoque, por exemplo. Já aconteceu, por exemplo, da escola me ligar no meio do dia e falar, ele tá ruim, você pode vir buscar? E eu tá no meio da produção e não poder largar. Então, eu ligava pro meu pai e pra minha mãe e falava, alguém pode buscar e trazer ele pra cá? Que daí eu fico com ele enquanto eu termino o que eu tenho que fazer. Ou a minha avó fica com ele enquanto eu termino de fazer, tadinha. Minha avó é muito velhinha. Mas, por exemplo, ela conseguia dar comida pra ele, porque ele era muito pequenininho, e ficar com ele ali enquanto eu terminava de guardar os croissants pra ir embora. Outra coisa que era difícil de gerenciar também quando eu comecei, que era tudo muito bem encaixadinho. O horário que eu entrava, o horário que eu saía, e croissant é um processo longo, um processo de 12 horas. Então, o horário que eu entrava, o horário que eu saía, o horário que eu tinha que buscar ele na escola e o horário que ele ia dormir. Porque criança muito pequenininha, o próprio relógio biológico fala, não aguento mais e desliga, né? Então, eu tinha que entrar, 6 horas da manhã, terminar a produção mais ou menos 5 horas da tarde, sair correndo, buscar a criança e depois de lá eu levava ele para casa e cuidava dele, fazia toda a rotina dele para dormir. Cronometrado, né? Era cronometrado, era correndo, era sempre atrasada, de um lado pro outro. Se fizesse frio, eu ficava desesperada porque demora mais para crescer. Se faltasse mercadoria e atrasasse para chegar as coisas, eu já me lascava. Se eu pegasse trânsito e chegasse meia hora atrasada, eu já me lascava de novo. E aí, quando ele ficava doente, a escola me ligava no meio do dia, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para organizar a família inteira para ver como é que eu vou fazer com essa criança agora. Então, eu tinha que parar a produção. E aí, estava tudo vendido. E aí, eu ligava pro cliente para falar assim, olha, seu produto vai atrasar por motivos pessoais, mas eu vou entregar até o final do dia de amanhã, em vez de ser de manhã. Tá, beleza. Aí, depois ligava pro meu pai e pra minha mãe. Alguém pode me ajudar com essa criança e buscar ele hoje? Porque toda a produção de hoje está vendida e eu não vou nem conseguir ficar com ele. Alguém me socorre hoje, por favor. E aí, assim, era tudo eu que coordenava sozinha e tudo bem cronometrado e encaixado em bloco, sabe? Então, isso foi realmente bem complicado no começo. Até que eu tive um funcionário. Aí, o funcionário me aliviou muito. E olha a coincidência, enquanto a gente conversava, Lucas, quem me liga é a escola.
Ó, Vicente tá tudo bem, tá com uma febrinha. É isso, tá vendo, Nicole? Clássico. É clássico, tá vendo? Eles estão tentando me ligar, já respondi, daqui a pouco eu vou buscá-lo. E muita coincidência, mas é isso, né? Ser mãe, trabalhar e conseguir conciliar a maternidade é uma questão muito desafiadora, mas a gente dá conta, né, Nicole? Ah, sim. A gente dá conta. A gente fez uma pessoa, né, cara? Exatamente. Nicole, eu até te ia perguntar antes, acabei indo pro lado do maternar primeiro, mas queria saber, no começo era só croissant. Quando que você só abriu esse portfólio, né, esse leque de produtos, quando você foi para a loja física ou ainda quando você estava lá na casinha do fundo, você já começou a diversificar os seus produtos? Então, quando eu estava na casinha do fundo, eu tinha poucos clientes pessoa física. E a maior parte dos produtos que a gente tem hoje que vendem bem, eles são muito voltados para pessoa física. E a pessoa gosta de ir lá, ver o ambiente, ser bem atendido, sentar, comer. Então, o virtual não funcionava muito bem para vender, então eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia fazer virar, por exemplo, vender 1000 folhas para pessoa física no fundo da casa da minha avó. A gente até tentou fazer algumas vezes, principalmente para data festiva. Então, eu cheguei a vender no Natal, cheguei a vender no Dia das Mães. Mas não é a mesma coisa que ter uma loja, porque a pessoa quer ir, olhar na vitrine, ver o produto bonito. Entendi. Então, para diversificar, realmente foi só quando a gente foi pro espaço físico. Senão, não tinha como. Não tinha como. Então, vamos falar sobre o espaço físico, né? Tava já esgotado, assim, a possibilidade do que fazer na casa do fundo, né? Da vovó. Aí você pensou, não, tá na hora, já posso alçar voos maiores, mais altos. E aí você foi para a loja física. Buscou primeiro um espaço. Como foi esse planejamento também? Porque como você é tudo muito planejado, né? Como é que foi essa etapa? A empresa foi crescendo num ponto em que eu olhei assim, se continuar crescendo nesse nível, não vai caber nem funcionário, não vai caber freezer e não vai caber máquina aqui para aumentar a produção sem eu ter que sair daqui. E eu tava com medo também de explodir a rede elétrica, porque aquela casa é muito velha. A questão de segurança também estava em jogo, então, né? Estava em jogo a questão de segurança. Aquela casa é muito velha. Eu falei, cara, não vai caber absolutamente mais nada aqui se continuar crescendo nesse ritmo. Isso foi tipo maio, mais ou menos maio. Aí em julho eu comecei a correr atrás de imóvel pra gente se mudar até o final do ano ou até o começo do ano, que foi o que aconteceu, né? No começo de 2025 eu me mudei. Então, maio de 2024 eu já tava vendo que não ia rolar ficar lá muito tempo. Não ia rolar ficar até o fim do ano. Aí, para procurar o ponto, eu cresci na Vila Mariana, né? Naquele bairro. Então, eu sabia exatamente a rua que eu sempre quis, que é na frente de uma casa que vende frango assado há 40 anos. E que eu lembro que, quando eu era criança, a gente sempre comia lá. E meu pai não conseguia achar lugar para parar na rua, porque a rua ficava interditada de carro esperando chegar o frango assado para pegar. Então, assim, eu falava, aquela rua ali, ela é... Perfeito. Ela é o point daquela micro-região ali. Eu já sei que é ali que eu quero. E aí foi questão de procurar mesmo e negociar aluguel com quem estava ali disponível. E conseguiu, então, um imóvel ali. É ali que você está até hoje? Sim. Faz um ano, né? Tá fazendo aniversário de um ano, é isso? Vai fazer em março. Março? Legal. E o ponto era do jeitinho que você queria? Você conseguiu todos os detalhes ali? Como é que foi a busca? Ai, a gente nunca consegue tudo o que quer, porque, né? Também não tem graça. A gente tem que correr um pouco. Um desafio tem que ter, né? Então, a casa é muito velha que a gente tá. E aí, as reformas estruturais foram maiores do que eu tinha previsto. E chegou uma hora que acabou o dinheiro. Falou, acabou o dinheiro que a gente juntou a vida inteira, realmente tá acabando. Se esgotar o dinheiro, não vai ter suficiente pra gente repor caso demore pra virar a loja. Então, esse é o dinheiro guardado pra reforma, vai ser esse dinheiro. E aí, então, por exemplo, uma coisa que eu queria muito fazer é rampa de acesso para cadeirante. Eu não tive dinheiro, porque a obra era muito grande para fazer, porque tinha que ter engenheiro para fazer a rampa, para fazer, fora que tinha que ter a obra de encanamento toda para ter banheiro no andar de baixo. Eu também não tinha dinheiro para passar o encanamento todinho. Que mais? Os equipamentos que eu queria comprar. Até hoje eu não tenho uma batedeira grande, eu tenho só uma maceira grande. Então a gente fez uma batedeira de 5 litros, que é minúscula. Caramba! Então, várias coisinhas foram ficando no caminho, assim. E aí, foram ficando para quando a gente conseguir crescer mais um pouquinho e ir comprando. Crescer mais um pouquinho e ir comprando. Que vai ser muito em breve. Tá indo bem. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Que legal.
Quando inaugurou, assim, demorou o processo de reforma até inaugurar? Quanto tempo foi? A reforma foi de setembro a janeiro. Eu achei rápido. O pedreiro é muito bom. O pessoal que foi lá é muito bom. Eu gosto muito dele. Um abraço pro pedreiro. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele faz reforma pra minha família inteira agora. Porque todo mundo ficou tão feliz que foi rápida a obra. Falou, nossa, passo contato dele. Que legal. A obra em si foi rápida. É que eu não sou muito paciente. Então, pra mim, tudo demora. Entendi. Pra mim, tudo demora. Mas parando pra pensar assim, pô, de setembro a janeiro foi rápido. Enquanto isso, você continua atuando lá para não deixar os clientes na mão, você continuou aberto lá nos fundos da casa da sua avó. Aí setembro foi o mês que o meu primeiro funcionário pediu as contas. Então, eu tava treinando a pessoa nova, que hoje é minha chefe de cozinha, que tá lá comigo até hoje. Legal. Treinando ela e ainda com demanda para contratar mais um, porque quando ele saiu eu já estava com demanda para ter mais dois. Eu ia botar ela de auxiliar dele, mas daí ele pediu para sair e ficou ela, e eu falei, vou treinar ela primeiro, depois eu entro com mais um auxiliar para ela. Então nisso eu tava treinando já 2 pessoas que iam para a loja comigo. Legal. E a obra rolando ao mesmo tempo. Cabeça da Nicole a todo vapor. Entrando em paranoia quase, né? Entrando em paranoia. Aí tinha vez que a minha funcionária lá falou assim, cara, eu não sei nem como é que você tá em pé. Eu falei, eu também não sei, mas se eu pensar muito, eu desmorono, vamos continuar. É isso. Não mexe. E aí chegou o grande dia da inauguração da Lulu Patisserie. Como é que foi esse dia para você? Foi tudo conforme planejado? Como você planejou a inauguração e como foi a inauguração? Eu não sou muito de grandes datas, né? Então, pra mim, assim, nossa, casamento, aniversário, inauguração, não é um negócio que eu tenho muita expectativa, porque é só uma formalização de todo o trabalho que tem sido feito até aquele momento, né? Então, na inauguração, eu estava mais preocupada do pessoal da cozinha não dar conta de repor a vitrine. Porque o atendimento eu ia estar lá na frente, porque eu tinha que dar a cara pro cliente. Embora eu não seja muito fã de fazer atendimento, porque eu sou cozinheira, porque eu sou do fundo, eu tive que ficar no atendimento. Então, o meu maior medo era esse. Mas, no fim, deu tudo certo. Não foi ruim, não. Eu não sou muito boa de planejar festas também. Então, me ajudaram muito. Aí, na época, os funcionários estavam comigo, eles eram muito animados. Eles falaram, não, a gente planeja as festas, não sei o que lá, o que a gente vai pôr. E a gente fez em conjunto. Legal. E a família em tudo isso? Porque você sempre... você fala com muito carinho da sua família, né? E eles participaram, né, desse processo, de uma certa forma. Como que foi a participação deles nessa... Né, na decisão de sair do fundo da casa da avó, de ter a loja física, né? Esse processo de reforma. Nossa, a minha família sempre vibrou muito junto. Sempre. Eles sempre me acompanharam muito com tudo. É muito legal. Por exemplo, hoje... assim que a gente se mudou, o meu pai já foi lá e falou... Você quer ajuda? Porque eu vou me aposentar esse ano e eu não tenho o que fazer. Então, meu pai vai lá todo dia. Ai, que legal! Muito legal. Ele é funcionário... Como que é o nome do pai? Meu pai chama Jair. Jair. Um abraço, Jair. Meu pai vai lá todo dia. Ele é o funcionário favorito dos meus funcionários. Ele cumprimenta todos os clientes. Ele conversa com todo mundo. E eu falo que bom. Mr. Simpatia. Porque eu tô sempre correndo de um lado pro outro, resolvendo as coisas. E me concentrando nos problemas. E aí, nem sempre eu tenho energia social suficiente para conversar com o cliente, dar atenção que o cliente merece ter, né? Nem sempre eu tô disponível para isso. E aí ele faz esse papel muito bem. Ele tá lá, cumprimentando a galera. Ele ama fazer isso, ele se diverte. Que demais. Manda um abraço pro seu pai, aproveita. Meu pai é ótimo, pai, obrigada. Que legal. O filho também frequenta lá? Meu filho frequenta lá. Vai lá sempre. Ele vai lá sempre. E... mini-chefe. A gente fala que ele é o CEO, sabe? CEO. O diretor que nunca aparece pra trabalhar. Vai só de vez em quando. Ele vai só de vez em quando. Muito Meu bom. marido já chama ele de herdeiro, porque ele vai herdar o império sem ter trabalhado. É isso, gente. Quer coisa melhor? É isso. Como que é o nome do seu filho? Meu filho chama Leonardo. Leonardo. É isso mesmo, Leonardo? É isso. Vai mesmo, seja herdeiro, não tem coisa melhor. Aproveita o império, né? É isso mesmo. E aí, como que você planejou, Nicole, o cardápio lá da loja física? Você estava trabalhando lá, planejando, vendo obra, acompanhando obra, planejando um cardápio da loja física. Como que você pensou nele, assim? Sair do croissant para um leque maior de possibilidades, assim, para o cliente.
Então, como até hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma batedeira, o que está acontecendo em breve, eu não podia também ter produção que exigisse muitas batidas de batedeira. Por exemplo, bolo. Bolo exige uma batedeira gigantesca para fazer 4 bolos. Então, eu tive que escolher coisas que eu pudesse usar com o que eu tinha. Então, aí eu fiz todo o cardápio pensando nos equipamentos que eu tinha e nas pessoas que eu tinha. E também não podiam ser coisas muito difíceis. Porque a equipe era muito nova, ainda é muito nova. Até eles se conhecerem, até eles pegarem as técnicas, até eles pegarem o ritmo de trabalho, ia levar um tempo. Então, não podia ser nada muito difícil. Tinha que ser algo que eu pudesse passar para todo mundo, algo que eu conseguisse fazer para cobrir eles. Então, o cardápio foi mais ou menos pensado nisso. E fora isso, né, não podia sair um pouco do meu estilo, que o meu estilo é confeitaria francesa, com menos açúcar e mais produtos com gosto de comida de verdade. Legal. Então, a gente usa baunilha de verdade, a gente usa frutas naturais. A gente faz geleia lá, por exemplo. A geleia é feita com morango fresco, que a gente tem lá. Então, tudo pensando nisso, reduzindo o açúcar. E reduzindo o açúcar, porque eu também não gosto de doce muito doce. Porque eu acho que isso tira a estrela, né, do produto. Que às vezes é a textura, às vezes é o sabor do ingrediente natural. Então, pensando nesse estilo e nas limitações de espaço e equipe que eu tinha, foi assim que eu fiz o cardápio. Legal. E mas o croissant continua sendo o carro-chefe? Do salgado, sim. Do e aí, salgado, o sim. outro do doce é o mil folhas, porque também usa o mesmo equipamento e as mesmas técnicas. Mesmas coisas. Ai, que fome que deu. Não deu fome não, Lucas? Deu vontade de comer um croissant da Lulu Patisserie? Um mil folhas, depois do almoço? Olha que delícia, né? Sim. Então, vamos falar de técnica, já que você falou de técnica, de ensinar, de conseguir passar todas as coisas. Penso eu, né, na minha leiguice toda, que o croissant seja um produto muito... difícil, não sei a palavra, porque para você não vai ser nada difícil, né? Mas muito detalhado para fazer, uma técnica muito aprimorada, porque senão vai ser o mais do mesmo, né? Que a gente vê por aí em casas que não são especializadas. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo? Então, uma das estratégias para escolher o croissant foi porque, na época, não tinha tanto curso online. A gente estava recém saído da pandemia, né? Pandemia explodiu o curso online de croissant. Só que pouca gente tinha a expertise que eu tinha de fazer 5 anos seguidos de croissant. E ainda mais em escala, porque a gente faz aproximadamente 520 por dia. Eu não sei... Não sei se tinham muitas pessoas em São Paulo que faziam isso. Aí eu falei, não, eu vou fazer porque acho que só eu sei fazer. Por quê? Porque é um produto francês, pensado com farinha francesa, pensado com manteiga francesa, pensado para o clima francês, que é frio. Então, para eu trazer isso aqui para o Brasil, para eu adaptar a realidade brasileira, eu acho que poucas pessoas sabiam fazer na época em São Paulo. Então, o croissant, ele é muito metódico. Ele é muito processinho e ele é muito metódico. Então, a gente precisa pensar que ele é feito para farinha francesa, que tem determinada elasticidade. Precisa ter uma malha de glúten boa. A manteiga precisa ser uma manteiga boa, uma manteiga com bastante gordura e pouca água, para ela poder dobrar e a gente manter as camadas. Que mais? A gente precisa de temperatura, que é mais importante, porque a manteiga derrete na temperatura ambiente brasileira. Então, precisa ter controle de temperatura o tempo todo. Isso realmente foi um desafio. Com as limitações de espaço que eu tinha. Então, você consegue explicar o quanto o processo... Eu vejo que o processo é tão importante quanto o resultado final, então, né? É isso mesmo? Você entende isso? Processo... E seus clientes entendem? Assim, hoje eles vão... Porque, como você falou, né? Uma das únicas que fazem nesse processo que deve ser feito, né? A receita tradicional e tal. Com a farinha francesa e tudo mais. Seus clientes entendem isso? É por isso que eles procuram o seu croissant? Você acha que eles têm noção do quanto é trabalhoso, de quanto que eles estão consumindo, né? Ou colocando para os clientes deles consumirem, né? Quando a gente está falando da pessoa jurídica. Eles têm noção disso? De quanto é detalhado o processo, de quanto você se empenha e traz isso para o seu produto? Eles entendem sim, porque tem muita gente que fala que é parecido com o da França. Eu nunca comi, eu não sei como que é. Mas deve ser porque eu aprendi com o francês, né? Então, eles falam realmente que é muito parecido com o da França. E eles sabem que... Eu imagino que eles entendam que dá trabalho, porque você não encontra em qualquer lugar.
Então, eu acho que não é todo mundo que conhece os ingredientes corretos para trabalhar dentro da realidade brasileira, para você ter o resultado que a gente tem. Eu não sei se os outras pessoas, por exemplo, sabem a manteiga, que não pode ser qualquer manteiga. E o croissant é tão metódico, mas tão metódico que eu olho o produto final e eu já sei mais ou menos onde a pessoa errou. Porque todos os processos, cada um tem a importância para garantir uma qualidade do produto final. Então, eu olho de longe e eu já sei. Eu falo, esse aqui faltou fermentação. Esse aqui errou, derreteu uma manteiga muito cedo. Esse aqui tá parecendo um pãozinho. Esse aqui passou a fermentação, ele tá muito achatado. Então, eu olho e eu sei. Você consegue ter essa visão? Mas só de olhar ou de provar também? Só de olhar. Caramba! Eu já nem como mais, eu já meio que enjoei. Mas só de olhar eu já sei. Caramba, que loucura. São muitos anos fazendo, né, da forma como tem que ser feita, né? Sim. E você disse que você não conhece um croissant, nunca comeu um croissant francês, mas tem planos de ir até lá, conhecer, ver detalhes, já que é uma culinária que você faz pra cá, né? Eu queria um dia. Eu adoraria um dia. Quem sabe um dia. Muito bom, acho que seria importante, né? E interessante pra você. Aí você já leva um seu daqui para lá, né? Para mostrar para eles, eu sei fazer. Acho que só aqui não, meu querido. São Paulo também tem o melhor croissant. Não é não, Nicole? Seria legal, né? Mas eu acho que eles iam me odiar. Porque como é que a criatura ultrapassa o criador? Como é que tem uma frase? É isso mesmo, né? Supera o criador. É isso mesmo. Você acredita que trabalhar com folhados e com coração em si, enfim, te ensinou mais sobre paciência? Ou você já era uma pessoa muito paciente? Não, você me disse que você não é muito paciente, né? Então, te ensinou sobre paciência, você acha? Porque, né, tem que seguir todo um método bem... Tem que ser muito paciente, né? Você acha que te ensinou um pouco? Nossa, muito. Muito. Sim. Quando eu paro pra pensar assim, eu lembro que quando eu era chefe de confeitaria, eu olhava e falava assim, cara, eu nunca vou querer fazer croissant na minha vida, porque esse negócio dá muito trabalho. Você espera 36 horas pra chegar no final e descobrir que você errou na compra da farinha. Eu olhava e falava assim, gente, é muito tempo, eu não tenho tempo pra ficar esperando saber se o resultado deu certo ou não. Mas quando eu fiz o plano de negócio, eu falei, lascou, não tem jeito. Vou ter que fazer croissant. E aí, minha marido olhava e falava assim, logo você que não tem paciência pra esperar o pão crescer, eu falei, eu vou ter que ter, né? Oh my God, né? Vai ter que ter. E aí, me ensinou muito sobre resiliência, sobre errar e ter continuado do mesmo jeito, porque, né, tava tudo vendido. Eu aprendi muito sobre escolher os ingredientes corretos, porque eu tive que testar várias farinhas para achar a farinha que eu gosto e que tenha um custo bom para eu poder oferecer o produto para PJ, para ter uma margem boa para fazer B2B, né? Testei muitas farinhas, então até no meio disso teve a guerra da Ucrânia, e a Ucrânia é o maior fornecedor de trigo da Europa, então mexeu com a cadeia de fornecimento de trigo do mundo inteiro, e aí para eu achar uma farinha legal, que desse o resultado que eu queria, nossa, foi muita resiliência. Errei muita receita, perdi tempo, fermentação. E aí, na hora que tava acertando, fazia frio. Entrava o inverno, aí esfriava tudo, aí não crescia. Precisei de muita, muita paciência. Muito bem. Vou dar uma pausa rapidinho na nossa conversa, só para falar do nosso patrocinador. A gente vai entrar um pouquinho mais na história da Lulu, tá bom? Vamos lá? Então, gente, lembrando que o podcast Mundo Empresarial conta com o patrocínio do Grupo Convenção, uma marca que desde a década de 30 faz parte da história da nossa região e do Brasil. São décadas de tradição, levando sabor, qualidade e momentos inesquecíveis para milhões de pessoas. Seja através de refrigerantes clássicos, das cervejas especiais ou dos lançamentos que conquistam cada vez mais espaço, o Grupo Convenção está presente em celebrações, encontros e na rotina de quem valoriza o verdadeiro sabor brasileiro. E essa parceria tem ainda mais significado porque a Convenção nasceu aqui em Itu, isso mesmo, aqui onde fica o nosso estúdio. É a força da nossa cidade ganhando destaque nacional. Então fica a dica, da próxima vez que for brindar, reunir a família ou curtir com os amigos, pode ser comendo um croissant também, escolha os produtos da Convenção e sinta a diferença de um sabor que atravessa gerações. Eu tenho certeza que um croissant da Lulu com
um refrigerante convenção ia ficar nota 10, né? Não, Lucas? É isso aí. Vamos falar da Lulu. Você abre as portas de quais dias da semana, o que as pessoas encontram lá, né? Além do folhado que você já detalhou pra gente, do croissant também, no que elas podem encontrar? A gente abre de segunda a sábado e alguns domingos do mês. A gente sempre posta no Instagram quais são os domingos que a gente vai abrir. Lá a gente tem muita técnica de confeitaria francesa clássica e doces pensados com pouco açúcar. Então, a gente vai ter uma linha de salgados toda baseada em folhados. Eu vou ter o croissant tradicional, pão chocolate. A gente faz o cinnamon roll americano, só que feito com massa de croissant folhadinho. Ai, o cinnamon roll é muito bom. Eu amo cinnamon roll. Tá bom. Croissant de amêndoas. A gente faz as versões recheadas do croissant, né? Que é o pão fromage, que é de 4 queijos, e o presunto queijo. A gente faz quiche com massa de croissant, então ela fica toda folhadinha, a quiche. E a linha de doces, o que mais vende é o mil folhas. E aí a gente tem vários sabores de mil folhas, dependendo do mês. Uhum. Mas o que tá no cardápio fixo é o de baunilha, com baunilha de verdade. E o de baunilha com morango e suspiro. Ai, que Que delícia. esse vende super bem. Aí temos tortas, temos brownie, temos chucrim, que é a Carolina japonesa, né? Que ela é bem leve, aerada e pouco doce. E a gente tá pra entrar com a linha de bolos, pra gente poder ter uma batedeira. Não vejo a hora. Estamos planejando. Muito bem. Qual que de tudo que você falou, qual que é a menina dos seus olhos? O coração ainda? Ou não? Tem uma coisa que você fala, meu Deus, isso aqui eu guardo no coração, não vou tirar do cardápio nunca na minha vida. Tem algum? Ou é igual mãe que não tem filho preferido? Não. Não, eu acho que cada um deles tem uma importância estratégica no negócio, né? Então, por exemplo, o croissant, ele realmente não tem como tirar do cardápio, porque ele é um clássico. E pro B2B, ele é essencial. Eu não consigo fazer outro produto da minha vitrine hoje que venda tão bem como o croissant no B2B. Porque ele é versátil, né? Uhum. Eles fazem recheio doce, podem botar com recheio salgado, ele pode vender puro. Enfim, não tem sobra, não tem perda. Para os meus clientes B2B, ele é assim, redondinho, perfeito. Das minhas coisas autorais que eu fiz, eu gosto muito da quiche folhada. Porque realmente, quiche com massa folhada é um negócio que é... Ai, que delícia. Que é realmente outro nível de quiche. E da linha de doces, pra mim, o mais estratégico e realmente o que vende melhor é o mil folhas. Porque é difícil também, assim como o coração, é difícil ter alguém que saiba fazer. Que sabe fazer ele bem feito. E aí, como o nosso vai baunilha de verdade, então as pessoas geralmente gostam muito. Ai, que delícia. Tô aqui já imaginando, já salivando. Acho que podia até mudar de assunto. Vamos falar de carro? Vamos falar de outra coisa? Com fome já, né? Vamos falar de equipamento, de câmera. E as pessoas preferem pegar lá na sua visão, né? Elas pegam para comer em casa, elas sentam lá para comer, ou tem um pouquinho de cada. Você já conseguiu ter essa análise nesse 1 ano, assim? Acho que depende do perfil. Uhum. Depende muito do perfil. As pessoas, mais ou menos, baby boomer, eles gostam muito de ir lá, sentar e comer, e levar os amigos, e ficar batendo papo e tal. Eu vejo que millennial, geração X, gostam de levar para casa. Então, geralmente, eles vão uma vez, experimentam, gostam, e aí eles começam a pedir só para levar para casa, para não precisar ir. Uhum. Então, depende muito do perfil. Como o meu produto também, ele tem essa pegada, essa ocasião de consumo de ir lá, sentar e curtir o momento, porque eu mereço um negocinho gostoso para hoje, porque eu quero celebrar com os meus amigos, não sei o quê. Então, geralmente as pessoas vão. Mas eu tenho notado que quanto mais a gente fideliza os clientes, mais eles querem levar para casa, porque eles percebem que podem ter essa experiência igual em casa. Uhum. Então, ultimamente tem sido bem equilibrado. Tem as duas coisas ali. E hoje você está com quantos funcionários no total lá? A gente tem 9. Caramba! É bastante, né? Foi muito, realmente. Dos 2 lá da casa até esse 9 funcionários. Que legal. Que legal, porque tem que ter atendente lá na frente, né? Pessoa que fica no balcão. Tem o pai, que é o funcionário mais ou menos, né? Que vai de vez em quando. O funcionário não remunerado. Não remunerado, faz com amor. E o filho que é o CEO, né? E o filho que é o CEO. Os 9 não estão contando os 2, gente. Não está contando os 2. E você sente que vai ter uma expansão muito em breve? Ou você ainda, como você se planeja muito bem, né? Você ainda acha que vai ficar um pouco nesse mesmo formato para depois dar um passo a mais? Porque tem que
ainda fazer um pouco mais da reforma, continuar a reforma, né? Enfim, adquirir equipamentos. Como está seu planejamento para isso? Então, o primeiro ano eu acho que foi pra gente rodar e ver o que a gente quer e pra onde vamos, né? Uhum. E aí... Cara, esse primeiro ano foi assim, virar a gente do avesso. Porque realmente, de 2 para 9 foi um salto gigantesco. Então, teve turnover, teve perda de receita, teve tudo. Caramba. Teve tudo, mas é pra gente aprender. Uhum. Foi excelente pro aprendizado. E eu penso que se não passasse agora com menos de um ano de loja, imagina depois passar isso com todos os clientes fidelizados e não sei o que. Ia ser um problema muito maior do que, de fato, foi. Sim. Hoje. Então, o primeiro ano foi para isso. O segundo ano, eu acho que é um ano da gente colher e a gente analisar os resultados. Então, eu não pretendo crescer muito, por enquanto. Acho que a gente tem que juntar o dinheiro e ver para onde a gente vai depois. Conhecer, de fato, o que a gente plantou para entender. Uhum. Você falou aí de problemas que vieram no meio do caminho, né? Você acha que empreender nessa área da confeitaria é muito romantizado? Tô te perguntando porque, assim, a gente vê que depois da pandemia, muitos foram os negócios que se abriram na área da confeitaria, né? Seja os mais básicos, como o bolo de pote, o brigadeiro brigadeiro do amor, não, o morango do amor, que foi um boom, né? E tal. Você acha que as pessoas estão romantizando um pouco isso? Porque a gente vê, às vezes, só o bonito, né? Fala-se pouco das dificuldades, né? Você acha que é bem essa área romantizada demais? Acho que sim. Eu acho que desde a explosão do MasterChef, que já faz uns 10 anos, 12 anos, desde a explosão dos realities de cozinha, eu acho que romantiza-se muito o trabalho da cozinha. Não só da confeitaria, mas da cozinha em geral, cozinha profissional em geral. Então, muita gente chega achando que, eu vou fazer assim, de pouquinho, vai ser relaxante, porque eu me divirto fazendo isso na minha casa. Cara, não. É trabalho. É trabalho como qualquer outro. É ficar em pé, é você trabalhar nas horas que todo mundo tá celebrando. Dia 24 de dezembro é o dia que a gente mais trabalha, é um dos meus dias favoritos para trabalhar. Mas, assim, a gente trabalha no dia 24 de dezembro. Não tem o que fazer. Se for um restaurante, é pior, porque trabalha também na ceia do dia 24 de dezembro. Então, acho que as pessoas não têm esse entendimento de que vai ser correria, de que vai ser calor, de que vai ter cliente gritando que não chegou o pedido deles. De que... ou é muito calor, ou é muito frio, cozinha tem isso. Ou é muito calor, ou é muito frio. Que mais? As pessoas não entendem que é fazer a mesma coisa todos os dias. Cara, o cara que faz croissant, ele faz a mesma coisa todo dia, porque não tem pra onde fugir. Porque a demanda é essa. Todo dia a mesma coisa sem mudar. As pessoas não entendem que tem essa repetição. Eu acho que é isso. Acho que as pessoas não entendem muita gente romantiza no sentido de não perceber que é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho como qualquer outro. Trabalha-se muito. Na cozinha tem que trabalhar muito. Para dar dinheiro tem que trabalhar muito. Não tem como você trabalhar pouquinho e achar que vai ganhar muito. Não dá. Qual que você acha que é o maior desafio enfrentado durante esse ano? Porque você citou algumas coisas que aconteceram, né? Mas o maior, assim, desafio, não só desse um ano, o maior desafio de ter uma confeitaria autoral, né? De ter não só uma empresa em si, porque são muitos desafios, mas o que você acha que da sua área e na sua confeitaria, qual você acha que é o maior desafio que você tem, que você enfrenta? Hoje em dia, para mim, o que eu acho mais difícil de entender são as altas e baixas do mercado. Que eu acho que isso não tem jeito para qualquer negócio, mas eu acho muito difícil de entender por que isso acontece e como antecipar. Entendi. Porque isso, como a gente é muito pequenininho e começou agora, a gente não tem caixa suficiente para segurar meses que ficam muito ruins. Então, o que dá, a gente antecipa e guarda. Mas para mim é muito difícil entender ainda essa periodicidade, essa sazonalidade do ano, assim. Do mercado mesmo, né? Isso é terrível para qualquer empresário, no caso, né? É bem difícil. E acho que para quem lida com alimentação, acho que um pouco mais, talvez, né? Porque você mesmo falou da guerra, que atingiu a entrega de um produto que é essencial para vocês, né? Então, isso faz com que é uma sanção de algum país que deixa de trazer alguma coisa para vocês aqui, encarece um produto, né? Isso é muito ruim, né? Você tem sentido isso mais agora, nesses últimos tempos, nesse começo de ano agora, com tantas coisas acontecendo em política e tudo mais? Esse começo de ano, especialmente, ainda não. Mas, por exemplo, já faz uns 2, 3 anos que a gente está numa crise do cacau, assim, terrível. Que o aquecimento global diminuiu a faixa de possibilidade de produção do cacau. Então, morreu. Teve também uma praga nas plantações de cacau da África. Então, morreu muita plantação, muita árvore de cacau. E cacaueira demora para crescer.
Por isso que o preço de chocolate disparou no mercado nos últimos anos. Olha aí o culpado, quem foi, Lucas? Deixou o nosso chocolate mais caro. Tá louco, viu? Tá cada vez mais caro, cada vez pior, né? Se a gente for analisar. Isso afeta diretamente vocês. Isso afeta muito o ramo da confeitaria em geral. Em geral. E esse é um dos motivos para eu ter pouco produto à base de chocolate na minha vitrine. E priorizar mais frutas. Porque, realmente, o cacau tende a ser produto de luxo mesmo. Vai ser cada vez mais difícil. E a confeiteira ainda tem que ser, o chefe, ele tem que ser criativo para poder burlar essas questões, né? Tem, mas aí é demanda do mercado, né? Aí empreendedor... É empreendedorismo puro, né? Não tem pra onde fugir. Muito bem. A gente está chegando na reta final do nosso bate-papo, Nicole. Eu queria que você desse uma dica, se você pudesse, né? Para quem está pensando em empreender nesse ramo, né? Por onde começar, enfim, né? Eu sei que cada história é uma história, né? Cada personalidade é uma personalidade, mas tem algumas características que podem ser compartilhadas, eu acho, né? Que podem ser adquiridas, enfim. Algumas skills que podem ser adquiridas. O que você aconselha as pessoas? Se quiser olhar para a câmera também para falar, fica à vontade. Para mim, uma boa gestão e um bom empreendedorismo começam por uma boa autogestão e uma boa autoliderança. Então, sempre começa pelo autoconhecimento. Porque você lidando bem com as suas limitações... Porque não adianta falar assim, eu sou líder, eu não tenho, eu sou super poderoso, eu não tenho. Tem. A gente é humano, não tem para onde fugir. A gente tem limitações, então a gente tem... Sabendo lidar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, a gente transparece isso muito menos para a equipe e a gente consegue se cercar de pessoas que podem completar aquilo que a gente não dá conta. Nenhum líder dá conta de tudo. Nenhum dono de empresa sabe fazer absolutamente tudo dentro da empresa. Você tem que ter noção dos processos. Mas eu contrato gente para fazer atendimento porque eu não gosto de fazer, porque eu não sou boa nisso. Eu preciso de gente que seja melhor que isso. Eu preciso que a minha chefe de confeitaria seja melhor que eu fazendo croissant. Porque é para isso que eu contrato essas pessoas. Então, uma boa autogestão e um bom autoconhecimento vão ser base para você conseguir construir todo o resto que você precisa. Porque daí você não toma uma decisão baseada no medo, você não toma uma decisão... você não escolhe funcionário baseado na puro achismo. Você realmente constrói com forma estratégica em torno daquilo que você já tem e aquilo que lhe falta. Acho que isso é o mais importante. Isso é uma boa dica, uma dica excelente, muito bom. E é bom ver empresários que têm essa visão, né? Porque às vezes quer centralizar tudo e acaba atrapalhando até a equipe se desenvolver, né? É o que a gente vê muito por aí, né? Porque não tem uma formação de liderança, né? Normalmente as pessoas são jogadas na liderança. Ninguém para, ensina e mostra o caminho das pedras. Isso é uma coisa que tem se desenvolvido agora, com estudos. Também a gente tem vindo num caminho de autoconhecimento e de psicoterapia que está se popularizando. Então, entrando nisso, aí a gente começa a conversar sobre uma liderança mais profunda, eu acho. Façam terapia, né? Esse é o conselho, né, Nicole? Basicamente. Sabe o que eu lembrei que a gente conversou sobre isso fora do ar, mas eu não falei aqui. Eu acho interessante as pessoas saberem. O significado do nome Lulu, né? Que é bonito, o significado em si já é bonito. E para quem você dedica esse nome também é legal. Conta para mim. Nossa, eu fiquei 3 dias pensando no nome. Eu lembro que eu procurava no Google, jogava no gerador de nomes ali. O que eu ponho? Porque tem que ser patisserie, tem que ser chique, não sei o que lá. E aí eu fui falar com meus amigos que moram na França. E eu falo francês, né? Eu fiz aulas de francês quando era mais nova. E aí eu fui falar com meus amigos que moram na França. E eu falei, quer saber? Eu vou chamar de Mon Lulu. Porque Mon Lulu, em francês, é minha querida. Coincidentemente, o nome da minha avó que é Luísa. Mas a minha querida é a minha avó Luísa. Ai, que lindo. Porque ela que abriu as portas pra mim na casa dela. Ela que me inspirou a trocar de ramo. Minha avó é o centro da família da casa da minha mãe, assim. Então, a Lulu é minha avó. E ela sabe dessa homenagem pra ela? Ela sabe. E ela ficou feliz da vida, imagina. Ela ficou, mas japonês não mostra, né? Ela só fez assim. Sei. Então, é isso mesmo. Japonês é assim mesmo, um povo mais fechado. Eles são contidos, Então tá bom. O que importa é que você sabe que ela gostou, né? Do jeitinho dela expressar, mas ela gostou. E a Lulu, ela tem... A Lulu, não a avó, tá? A Lulu, a marca, ela tem uma personalidade... Você diria que ela tem uma personalidade só dela, assim, a sua marca? Acho que tem, porque como é muito pensado, né? Tudo é em torno da minha família e da minha avó. Eu acho que a gente tem muito esse traço de acolhimento. Eu até brinco que a cultura da empresa é isso. É acolhimento e se sentir realmente parte da minha casa. Funcionário não é família, funcionário não é parente. Funcionário é funcionário. Mas
Mas eu trago muito esse acolhimento da minha avó, que é... Se eu estava doente, a minha avó ia lá e trazer uma sopa pra mim. Então, se o meu funcionário tem um problema, a gente traz muito esse acolhimento de vamos sentar e conversar, porque somos todos humanos. Eu também tenho os meus problemas. Vocês também têm. Se conversar comigo vai te ajudar a aliviar pra você trabalhar melhor, quem sou eu pra te impedir? Então, assim, eu trago muito esse acolhimento da família. E aí, por que meus funcionários amam meu pai? Porque meu pai senta e conversa e discute coisa de pai com eles. Eles ficam, nossa, é outro pai que eu tenho. Então, acho que a minha marca tem muito disso, de ser uma extensão da minha família, sabe? Da cultura familiar que a gente tem. Que legal. E você falando de funcionários, a gente falou um pouco de geração. Agora, seus funcionários são de que geração? São millennials, são geração Z? Ah, eu amo que eu tenho de tudo. É? Eu tenho uma baby boomer, eu tenho geração X, eu tenho uma baby boomer, uma geração X, eu tenho 3 millennials. E eu acho que uns... 2 geração Z. Geração Z. E é muito... Você falou que você ama, né? Mas como é complicado liderar pessoas de gerações diferentes, assim? É muito complicado ou você leva numa boa? Não, eu acho que é muito legal. Então, como que é... como a minha empresa tem esse perfil de extensão da minha família, então todo mundo meio que cuida um do outro nesse sentido. Então, é legal ter essa troca de gerações, porque... Eles mesmos vão se trocando do tipo, pô, eu vi que você tá doente. Cara, na minha casa a gente faz assim pra melhorar. Ah, eu vi que você tá com problema. Aí rola uma troca muito legal de gerações ali. A minha funcionária, que é a Baby Boomer, por exemplo, ela foi professora. Então, ela tem um olhar para pessoas que ela tá me ensinando um monte de coisa que é muito legal. E ela senta, às vezes ela conversa com os meninos que estão dando trabalho. É bem legal. A troca é fantástica, assim. Ter uma equipe diversa é uma chave que virou para mim que é maravilhosa. Muito bem. E você sente que esse processo de crescimento é possível crescer sem perder essa essência? Você vai tentar manter isso sempre, assim? Porque é uma coisa de vocês também, é uma coisa de família também, né? Ah, eu acho que tem que ter, porque é cultura de empresa. Para mim, é a base do que eu acredito como gestão e liderança, assim. Eu acho que tem que ter. Tá. Nicole, muito obrigada por esse bate-papo de hoje. Acho que a gente conversou tudo, né? A gente abordou muitos temas, mas fique à vontade para falar alguma coisa se a gente se eu não mencionei aqui. Se quiser mandar um abraço para o seu pai, para a sua família, para a sua vovó, fique à vontade também. O microfone está aberto para você também fazer um convite para o pessoal conhecer a Lulu Patisserie. Pode falar o endereço, horário de atendimento, convide o pessoal para ir lá, tá bom? Agora o espaço é seu. Primeiro eu queria agradecer meu pai e minha mãe, a Xuxa. Adorei. Você sempre quis falar isso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É a primeira que teve coragem. É a primeira que teve coragem, é isso. Não, assim, a minha família é tudo. Eu não sei, eles sabem disso. Mas eu não sei, eu não faria nada sem o apoio da minha família. Todas as decisões que eu tomei foi assim... Vou embarcar nessa loucura. Quem vem comigo? Porque senão eu não consigo fazer. Não tem como. Então, a minha família é essencial para todo esse meu processo. Agradeço muito todos eles. Todos eles. Até os que não foram mencionados. Meus tios que me ajudam muito, que não foram mencionados. Eu acho estranho quando fala que família briga entre eles. Porque, assim, a minha família até se junta para brigar com outras pessoas. Mas não se separa, sabe? Entendi. Então, a minha família foi essencial no processo todo. E eu queria que vocês fossem lá conhecer, dar um oi pro meu pai. Que ele vai amar. Seu Jair vai estar lá esperando por vocês. Ele vai estar lá. A gente fica aberto na Rua Luiz Góes, 810, na Vila Mariana, em São Paulo. De segunda a sábado, das 9 às 19. Alguns domingos a gente abre das 9 às 18. E é isso, lá vocês vão encontrar a confeitaria francesa clássica, nós vamos ter muitos folhados. A gente vai ter o mil folhas tradicional feito com baunilha de verdade, recomendo muito, que é muito gostoso. E é isso. Muito bem, Nicole, muito obrigada. Agradeço você ter topado vir conversar com a gente, né? Ter aberto aí um pouco da sua experiência, um pouquinho da sua vida também pessoal, né? Foi muito importante. A gente adora ter conhecer um pouco mais das histórias, porque a gente sabe que são vocês, os empreendedores que fazem, né, o nosso Brasil girar, a economia do nosso Brasil girar. Então, eu agradeço. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito bem. É isso, gente. Obrigada a você também que nos acompanhou
acompanhou até aqui, se essa conversa te inspirou. Então, já aproveita para curtir o episódio aqui com a Nicole, se inscrever no canal, não se esqueça, e compartilhar com quem também se interessa por empreendedorismo, negócios e histórias reais. O mundo empresarial existe para dar voz a quem constrói, a quem empreende, a quem enfrenta desafios e transforma ideias em negócios todos os dias. E se você também tem uma história para contar, gente, é só chegar, quer mostrar o seu negócio ou compartilhar a sua trajetória empreendedora, entre em contato com a gente por um dos canais que estão aparecendo na tela, tá? Vai ser um prazer conhecer a sua história. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.